Algumas presenças aparecem nos seus sonhos, outras nas histórias que ouvimos, mas existe uma que aparece no limite entre o sono e a realidade, um ser silencioso, imóvel, escuro como a própria noite, uma figura alta, vestindo um chapéu de aba longa, observando você, sem dizer uma palavra. Eles o chamam de o Homem do Chapéu. Relatos falam de uma figura masculina muito alta, magro, com um chapéu escuro, às vezes com sobretudo, às vezes apenas a silhueta, nunca com rosto, nunca com expressão, e sempre, sempre observando. A aparição ocorre no momento mais vulnerável do ser humano, entre estar acordado e adormecido. Você acorda, mas não consegue se mexer. Seu corpo está preso. O quarto está quieto demais. E então você percebe uma presença, parada, no canto da sua visão. Muitos acreditam que o Homem do Chapéu é apenas fruto da paralisia do sono, um estado em que você acorda antes do corpo reagir. Nesse momento, o cérebro cria figuras que não existem, formas escuras, vultos, sombras. Mas há um problema. Milhares de pessoas no mundo descrevem exatamente o mesmo ser. O mais assustador é que ele nunca se move de forma absurda, nunca corre, nunca ataca. Ele apenas observa e, às vezes, se aproxima, centímetro por centímetro. Mas essa figura, essa sombra, não é nova e existe há muito mais tempo do que imaginamos. O que poucas pessoas sabem é que o Homem do Chapéu não é uma figura moderna. Antes da internet, antes mesmo da luz elétrica, pessoas do mundo inteiro já descreviam um homem alto, parado na escuridão, usando chapéu. No México, há registros antigos de uma sombra de chapéu largo. Na Alemanha, histórias falam de um homem escuro no beiral da cama. No Brasil, relatos mencionam um visitante de chapéu preto durante o sono. E no Japão, figuras de sombras com chapéu já apareciam em lendas urbanas do século passado. Especialistas acreditam que o chapéu é um símbolo universal do desconhecido, uma forma simples de esconder o rosto, de ocultar intenções, de mostrar presença, sem mostrar identidade. O chapéu transforma a figura em algo antigo, mas atemporal, reconhecível, mas impossível de decifrar. O Homem do Chapéu não aparece durante o dia. Não aparece quando estamos totalmente acordados, mas também não surge em sonhos comuns. Ele aparece no limiar, entre estar desperto e estar dormindo, entre este mundo e o outro, entre o corpo e a consciência. Registros de 150 anos atrás descrevem exatamente o que as pessoas veem hoje: um homem alto, parado, sem rosto, observando, como se fosse a mesma entidade, a mesma presença, reaparecendo através dos séculos. E há um detalhe que torna tudo ainda mais perturbador. Muitos relatos dizem que, antes dele aparecer, o quarto fica mais frio. A escuridão parece ficar mais densa. O silêncio mais pesado. Como se algo estivesse entrando, lentamente, no espaço ao seu redor. E é nesse cenário, nessa escuridão, que começam os encontros mais marcantes. Aqueles que as pessoas jamais esquecem. A maioria dos encontros começa igual. Você acorda sem saber por quê. A respiração está acelerada. O quarto está mais frio que o normal. E, antes mesmo de olhar, você já sabe que não está sozinho. Um dos relatos mais famosos é de um homem que acordou durante a madrugada e percebeu que não podia mover um músculo. Aos poucos, sua visão se adaptou à escuridão. E lá estava ele, o Homem do Chapéu, parado ao lado da cama. O homem disse que a figura começou a se aproximar, devagar, como se estivesse flutuando no ar. Nenhum som de passos, nenhum ruído. Apenas o chapéu, vindo para mais perto. Outro relato famoso é de uma criança de 6 anos. Ela acordou à noite para ir ao banheiro e viu um homem parado no corredor, alto demais, imóvel demais, com um chapéu tão grande que cobria metade do rosto. A parte curiosa é que ele nunca faz nada, nunca toca, nunca fala, nunca corre. Mas no momento em que a pessoa recupera o movimento,
No exato instante em que consegue mexer a mão, a figura simplesmente desaparece. Em outro caso, um casal acordou ao mesmo tempo. Ambos viram a mesma figura parada na porta do quarto. Alta, em silêncio, parada como uma estátua. Os dois, ao mesmo tempo, relataram a mesma coisa. O homem do chapéu inclinou levemente a cabeça, como se estivesse observando, e desapareceu. Mas o que essa figura realmente é? Um sonho, um espírito, um visitante, ou algo completamente diferente? A explicação científica mais aceita diz que o homem do chapéu é fruto da paralisia do sono. Quando você acorda antes do corpo desligar do sonho, o cérebro cria formas e sombras, figuras escuras, vultos, e às vezes, um homem alto com chapéu. Mas essa teoria não explica por que milhares de pessoas veem a mesma figura, mesmo em culturas que nunca ouviram falar dele. Místicos acreditam que o homem do chapéu é um tipo de sombra consciente, uma entidade que se alimenta de energia emocional, especialmente medo, e aparece apenas quando a mente está vulnerável. Alguns pesquisadores do paranormal acreditam que ele não é uma ameaça. Ele é um observador, uma presença que não interfere, não ataca, não fala, não se move de forma agressiva. Ele apenas assiste, como se estivesse estudando o comportamento humano. Há também uma teoria psicológica que diz que o homem do chapéu é fruto do inconsciente coletivo. Carl Jung falava sobre sombras internas, projeções do medo, formas que nossa mente cria para dar rosto ao que não compreendemos. E a figura masculina de chapéu aparece há séculos na arte, na música, no folclore, como símbolo do desconhecido que observa. E existe uma teoria, a mais assustadora de todas, que diz que o homem do chapéu não é uma sombra da mente. Não é alucinação. Não é espírito. Ele seria um viajante entre dimensões. Uma consciência que se desloca pelo que chamamos de escuridão. E aparece apenas quando estamos entre mundos, entre o real e o sonho. Uma das teorias mais populares no mundo paranormal é a de que existem várias sombras. Mas o homem do chapéu é o líder, o alfa, a figura mais antiga, mais consciente e mais poderosa. Ele observa, enquanto as outras sombras se aproximam. O homem do chapéu não deixa pegadas, não deixa cheiro, não deixa rastros. Ele aparece, observa e desaparece, como se estivesse passando por aqui, apenas por alguns instantes, como se a nossa realidade fosse apenas uma janela para ele. A verdade é que, em todos os relatos, ele nunca feriu ninguém, nunca tocou, nunca gritou, nunca perseguiu. Ele apenas observa, como se estivesse estudando você, ou esperando por algo, que só ele entende. Há quem diga que ele aparece em momentos de estresse. Há quem diga que ele surge quando o corpo está cansado e a mente está vulnerável. E há quem diga que ele aparece apenas para aqueles que conseguem enxergar o que os outros não veem. Mas um detalhe torna tudo ainda mais perturbador. Mesmo pessoas que nunca ouviram falar dele, que não conhecem a lenda, que nunca viram uma imagem, descrevem exatamente a mesma figura, o mesmo chapéu, a mesma altura, o mesmo silêncio. Talvez ele seja apenas fruto do nosso medo mais profundo. Talvez seja um viajante entre realidades. Ou talvez ele esteja aqui há muito tempo e só aparece quando alguém está acordado o suficiente para perceber. Se essa história te arrepiou, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda a trazer mais mistérios, lendas e histórias sombrias como essa. E me conta nos comentários. Você já viu o Homem do Chapéu? Ou conhece alguém que já viu?